Santo Espírito de Deus, seja bem-vindo no nosso meio. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Nós queremos te louvar e te bendizer nesta manhã. Queremos convidar batalhões de anjos a estar chegando neste lugar, nesta hora, para adorarmos, para guerrearmos com o Senhor, combatermos o bom combate. Anjos de Deus, acampem-se ao nosso redor, porque nesta manhã o poder de Deus será de maneira transbordante sobre as nossas vidas. Espírito de Deus, vem nos inundar. Espírito Santo, vem jorrar sobre nós águas vivas, porque nesta manhã nós queremos mergulhar nas fontes que correm do rio do trono de Deus. Senhor Jesus, Espírito, 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 doce Espírito, nós amamos o Senhor. Vem falar conosco nesta manhã. Fique à vontade nos nossos corações e usa-me, Pai, da tua maneira, com a tua autoridade e com as brasas vivas do teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Bênção. Que alegria estar aqui. Princesas preciosas do Senhor, mulheres amadas, cheias do Espírito do Deus vivo. Nessa manhã eu fui convidada para falar sobre simplicidade e mulher na pós-modernidade. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele, sou filha da pastora Rosângela. E eu vim falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho vivido muito disso nessa pós-modernidade. E eu fui pesquisar no dicionário sobre simplicidade. O que é simplicidade? E eu achei que é uma forma simples e natural de viver. Tudo que o mundo pós-moderno não tem a nos oferecer. Tudo que o mundo pós-moderno não tem a nos relatar. E quando eu parei para pensar, eu comecei a refletir na minha vida. E eu pensei, sou casada há 11 anos, sou mãe de 2 filhos, João Pedro e Davi, com 8 e 7 anos de idade. Sou dentista, faço pós-graduação, sou pastora, sou dona de casa. E comecei a pensar, Deus, a minha vida está muito ativa. Eu não estou tendo tempo para nada. E quando chegava o final do dia, era justamente o que esse vídeo mostrava. Uma mulher exausta, uma mulher cansada e uma mulher que dava praticamente o bagaço para a família. Mas eu tenho filhos pequenos exigem muito mais de nós. E eu trabalho o dia todo, de manhã e à tarde, no consultório. E eu falei assim, Deus, eu me sinto cansada. E a minha mãe virou para mim e falou assim, filha, você sabe que você quer um tempo e você tem que fazer isso durante esse tempo. Então, já que você tem que fazer, faça com alegria. E aquela palavra desceu no meu coração como um bálsamo, porque eu chegava do consultório cansada, minha secretária tinha saído, eu tinha que estender roupa, eu tinha que ver a louça, eu tinha que preparar o lanche da noite para minha família, eu tinha que passar a roupa, eu tinha que acordar mais cedo também para continuar passando a roupa. E minha mãe falou assim, é só um tempo, mas durante esse tempo você vai fazer com alegria. E eu virei para Deus e falei assim, Deus, se eu preciso fazer, então eu quero beber das tuas fontes, porque as tuas fontes vão renovar a minha estrutura. E eu quero que você abra a palavra em Josué, no capítulo 15, no versículo 16. Uma palavra de Deus para as nossas vidas, Josué, capítulo 15, versículo 16. A palavra de Deus diz assim, disse Calebe,
A quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Fale, Axa. Axa. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu, então, a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou, que desejas? Calebe hoje representa Deus na minha vida e na sua vida. E Deus vira para mim e para você e fala assim, que desejas? E respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe, seu pai, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E eu falei, Deus, eu sou Axa. E como Axa tinha terra seca, eu me sinto numa terra seca. Mas se Calebe, que é o seu pai, sendo mau, sabe dar coisas boas para sua filha aqui na terra, quanto mais o Senhor, que é o meu Pai celestial. Então, Deus, eu quero dessas fontes. Mas eu quero dessas fontes superiores e eu quero das fontes inferiores também. Eu quero das fontes superiores, aquelas que vão suprir todas as coisas da minha vida espiritual, no chamado de Deus para a minha vida. Mas eu também quero das fontes inferiores, aquelas que vão suprir as minhas necessidades básicas aqui na terra. E eu comecei a entender que eu precisava mergulhar no profundo dessas fontes. E eu comecei a entender que Deus tinha águas vivas para a minha vida. E com essas águas vivas, eu ia conseguir viver essa mulher simples numa pós-modernidade. Numa pós-modernidade que me consumia. Numa pós-modernidade que me deixava no final do dia totalmente exausta. Eu falei, Deus, eu quero dessas fontes. E aí eu comecei a entender na Bíblia, em Timóteo, que a Bíblia, eu vou falar os versículos, mas não precisa abrir não, se você quiser anotar. E eu comecei a entender que lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim, que governe bem a própria casa. Então eu precisava governar bem a própria casa, eu precisava dar conta das coisas. E aí eu fui aprender com a agenda de Deus. Eu fui aprender com a agenda da criação de Deus. E quando eu olhei, no primeiro dia Deus criou isso, no segundo dia Ele criou isso, num dia Ele criou os céus e a terra, num dia Ele criou a luz, no outro dia Ele criou os animais, no outro dia Ele criou a relva. Eu falei assim, Deus, o Senhor que é Deus, organizou sua agenda. O Senhor poderia ter feito tudo num dia só, o Senhor é Deus, fazer assim, está tudo feito, está tudo consumado. Mas eu aprendi com Deus moderação. Há uma coisa para cada dia. Há uma batalha a ser vencida a cada dia. E eu falei, Deus então é assim. Claro, o Senhor é Deus, poderoso, pode todas as coisas. O Senhor me ensinou então a priorizar o que é importante para aquele dia. O Senhor me ensinou a ter uma agenda organizada. O Senhor me ensina com a sua agenda, Senhor, a ser uma mulher moderada. O que não der para fazer hoje não tem problema nenhum. Eu posso fazer amanhã. E se eu precisar arriscar um dia da agenda para ter um tempo de qualidade com os meus filhos, eu vou arriscar esse dia da agenda para ter um tempo de qualidade num clube, num cinema, num shopping, seja o que for. Mas eu quero saber organizar a minha agenda, porque eu não quero que o mundo pós-moderno venha consumir a minha vida e fracassar a minha família. E tenho orado isso diante de Deus, porque isso é uma batalha no meu dia a dia. E aí eu entendi com a palavra de Deus, que em 1 Timóteo, quando diz governe bem a própria casa, também diz assim no 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, presta atenção que o versículo fala, dos da própria casa. Quem é da minha casa? Meu esposo, meu filho, meu outro filho. E diz, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente.
Sabe quando esse versículo mexe comigo? Quando um dia eu cheguei na hora do almoço em casa, e meu filho de 8 anos, o João Pedro, eu não sei o que ele tinha feito de manhã, e eu cheguei na hora do almoço para ele e falei: filho, vem cá, senta aqui, fala para a mamãe, por que você fez isso? E ele virou para mim e falou assim: mamãe, você não sabe da minha vida. Você só sabe da vida do consultório e da vida da igreja. E aquilo foi como uma espada no meu coração que girou para lá e para cá e dando muitas voltas. E eu fui para os pés do Senhor. E eu falei: Deus, eu quero das tuas fontes, porque eu não quero ouvir nunca mais na vida essas palavras que eu tive que ouvir do meu filho. Eu quero mergulhar das fontes de águas vivas, Senhor. Eu quero ter a estrutura renovada. Eu quero saber priorizar o que é importante. E os meus filhos são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Eles são a primeira igreja na minha casa. Eles são o meu primeiro PG. E eu e meu esposo, nós gostamos muito de sentar com eles e fazer cultinho. E eles sabem muito de Bíblia para a glória de Deus. Conhecem os personagens da Bíblia. E nós sentamos, nós cantamos as musiquinhas infantis. Um lê, o outro explica, o outro faz um teatrinho e nós oramos. E o Senhor tem me ensinado a semear a semente. Semeia, semeia, porque quando ele crescer, não se desviará deste caminho. Vai semeando, vai semeando. Tenho trabalhado? Tem. Muito, muito, graças a Deus. Estou no Ministério de Jovens. Tem muita demanda, porque jovem, gente, é muito dinâmico. Tem que fazer coisa o tempo todo, porque senão eles ficam entediados. Tem aconselhamento de jovens e é bênção. E o Senhor tem me ensinado a administrar. E tem hora que falar não também é necessário. Não, hoje não dá, amada. Hoje não vou poder. Hoje eu tenho que ficar com meus filhos. Hoje é o nosso programa de família. E assim Deus vai nos ensinando. E eu aprendi também com o Senhor Jesus, na palavra dele, que fala assim, que as mulheres é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Mulheres, temos que ser mulheres de respeito. Mulheres, temos que ser mulheres que não são maldizentes, que não ficam abrindo a boca para criticar e falar mal e falar mal. Mulheres, nós temos que aprender a ser mulheres temperantes. E um versículo, porque minha mãe sempre me ensinou a colar versículos na porta do guarda-roupa. E todo dia que abrir a porta do guarda-roupa, orar o versículo e ler em cima deles. E um dos versículos que eu memorizei para a minha vida e oro quase todos os dias é quando diz em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que diz: a minha palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que eu saiba como responder a cada um. Eu falei: Deus, eu quero ser essa mulher temperada. Eu quero ser essa mulher que tem sal na medida, nem de menos para ser sem graça, porque eu não quero ser uma mulher insossa, e nem de mais, que causa sede e agonia de tanto que está salgado. Mas eu quero ser uma mulher na medida de Deus. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E Deus foi ministrando na minha vida. E Deus vai ministrando e vai nos usando e vai nos moldando e vai nos transformando, até mesmo nas nossas vestimentas. E a Bíblia diz sobre as vestimentas em 1 Timóteo 2, capítulo 9, diz assim: as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Amém, mulheres? Na pós-modernidade, às vezes aprendemos tantas coisas, não é verdade? Mas vamos voltar para o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Quando passar uma mulher, a necessidade não é ouvir, lá vai uma gostosa, mas é ouvir, aí vai uma mulher de Deus. Aí vai uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. As vestimentas falam muito por nós, mulheres. Cuidado, mulheres, quando abrirem os guarda-roupas, o que temos usado, nós temos que ter este cuidado, porque nós somos referenciais para as nossas filhas, somos referenciais para as jovens, para a nova geração que vem chegando, somos referenciais. E que você possa dizer: seja meu exemplo, porque eu sou de Cristo. Seja minha imitadora, porque eu sou de Cristo, até na maneira de vestir.
Não precisamos sensualizar. Sabe, a mulher de Provérbios 31, no versículo 26, diz que a mulher, o seu vestido era força e dignidade. Que os nossos vestidos sejam força e dignidade. Mulheres fortes, mulheres de respeito, mulheres que amam a Deus, mulheres que são exemplo para a nova geração que vem chegando. E aí também, o Senhor Jesus vem ministrando sobre a minha vida, quando Ele diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, 3 e 4, que diz que a mulher de Deus, ela se veste de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amém? Quando a Bíblia fala de um espírito manso e tranquilo, eu fico maravilhada, porque é tudo que eu mais quero. O que adianta uma mulher rixosa, briguenta, gritona, resmungona, queixosa, que fica choramingando o tempo todo, amargurada, triste, cabisbaixa e deprimida? O que a palavra de Deus nos diz? Que temos que ter um espírito manso e tranquilo. Essa é a minha oração diante de Deus. É a minha vontade sempre conquistar em Deus esse espírito manso e tranquilo, porque aí sim é o lugar para onde os nossos esposos vão querer sempre retornar para as nossas casas, porque eles vão ver em nós mulheres amáveis, doces, serenas e suaves, mulheres de Deus. Amém? E eu louvo ao Senhor Jesus, porque em meio a esse mundo de tanto consumismo, em meio a esse mundo onde vão nos vendendo tantas coisas nas vitrines e nós vamos consumindo e queremos mais e temos milhares de sapatos, milhares de bolsas, milhares de roupas e vão nos consumindo e nós vamos endividando, nós vamos comprometendo o orçamento financeiro da nossa casa e quando vê, mexe com a estrutura de toda a família, porque a dívida é uma coisa que tira a nossa paz, que nos faz perder o sono e vamos ficando comprometidos. Mulheres, sejam sábias, porque a mulher de Provérbios 31, ela também ajudava na renda da sua casa, porque a Bíblia diz que com a sua renda, ela plantava a vinha. Com a renda do seu trabalho, ela plantava a vinha. Mas eu quero te falar que agora eu gostaria que você abrisse a palavra em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 4 e 5, nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 3. Amém? 2 Pedro 3, 4 e 5 diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é verdade que às vezes falamos isso para Deus? Deus, onde estão as tuas promessas? Deus, eu estou esperando há tantos anos. Deus, parece que nada muda. E se muda, parece que muda para pior. Deus, onde está a promessa que o Senhor me fez? Parece que está tudo do mesmo jeito. Mas olha o que o versículo 5 diz. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água. Surgiu de onde, mulheres de Deus? O céu e a terra? Surgiu de onde? Da água. E através da água, pela palavra de Deus. E aí eu fiquei maravilhada com Deus. Porque em todo tempo eu vinha pedindo, Deus, qual é a palavra que o Senhor quer? Qual é a palavra que o Senhor quer? E o Senhor veio falar comigo, através deste versículo, que os céus e a terra surgiram da água, pela palavra de Deus. Surgiram de onde? Da água. Aí sabe onde Deus me levou? Em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem o quê? Sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das... A terra era sem forma e vazia. Mas lá a gente acabou de ver em 2 Pedro que os céus e a terra foram criados da água.
Acompanhe isso que o Senhor trouxe no meu coração. Mas a Bíblia fala que a água, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí no versículo 6 de Gênesis 1 diz assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E agora Deus vem separando águas de águas. E diz no 7, fez pois Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento. Fala, debaixo do firmamento. E as águas sobre o firmamento. Olha as fontes superiores, olha as fontes inferiores, glória a Deus. As águas sobre o firmamento e as águas debaixo do firmamento. E aí eu quero te contar uma coisa. Alguém já cavou um poço? Alguém já cavou um poço aqui? Amém? Já? Glória a Deus. Para cavar um poço, sabe do que nós precisamos? De picareta e escavadeira. E quem começa a cavar um poço, se a terra pudesse gritar, ela gritaria: por que me feres? Não tens dó? O que eu te fiz para você estar me esburacando? Não é assim que a terra gritaria? Mas quem está cavando o poço tem propósito. Quem está cavando o poço tem propósito porque sabe que existem fontes inferiores. Quem está cavando o poço tem propósito porque sabe que lá de baixo vão brotar águas vivas. E aonde? Quem que paira sobre as águas? Quem paira sobre as águas, mulheres de Deus? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus paira sobre as águas. E aí, eu vou te falar o que Deus falou para mim, porque Deus me levou a um deserto há 2 anos. E eu falei: Deus, eu estava lá no meu consultório, pedindo a palavra, e Deus me revelando essa palavra. E eu chorava dentro do consultório. E Deus falava assim comigo: Gisele, onde estão as águas profundas, Gisele? E eu chorava e eu respondia: as águas profundas estão por baixo, Senhor. As águas estão no profundo, Senhor. Onde estão as águas profundas, Gisele? As águas estão no profundo, Senhor. Onde estão as águas, Gisele? As águas estão no profundo, Senhor. Então o que eu vou ter que fazer, Gisele? Eu falei: o Senhor vai ter que chacoalhar a estrutura para essas águas saírem, Senhor. E Deus começou, é assim, Gisele. Eu vou furando o poço, Gisele. Eu vou pegando a picareta e eu te esburaco, Gisele. Eu te esburaco, porque eu sei que lá embaixo tem fontes de águas vivas. E você vai mergulhar, porque nessas águas vivas está o meu Espírito. E você vai mergulhar no nível mais profundo do Espírito Santo de Deus. E eu chorava. E Deus falava: eu vou mexer com as estruturas. Eu vou mexer com as estruturas. Dói. Dói, Gisele, mas tem propósito. Tem propósito porque eu vou te usar com autoridade. Porque eu vou te ensinar o que é um nível mais profundo do meu Espírito. O Espírito de Deus está pairando sobre as águas. E essas águas estão nas fontes inferiores. E a Bíblia fala que Ele criou o firmamento. E eu fui ver o que é firmamento no dicionário. E diz que é sustentação, é alicerce, é base. E Deus falou: é na sua estrutura, é na estrutura da igreja que eu estou mexendo. Dói muito. Tem muita gente chorando, Gisele. Mas é porque eles vão ter um encontro com as fontes inferiores. Porque o meu Espírito está lá. O meu Espírito está nas águas inferiores. E eu vi Deus cavando o poço, tirando as pedras, tirando a areia. Está doendo, Senhor. O Senhor está mexendo com meu esposo. Está doendo, Senhor. O Senhor está mexendo com meus filhos. Está doendo, Senhor. Está doendo. O Senhor, às vezes você está dizendo: está doendo, Senhor. Está mexendo na minha estrutura, Jesus.
Por quê, Senhor? Porque o Senhor está me esburacando. Porque o Senhor está me chacoalhando. Deus está chacoalhando, sim. E não pense que é o diabo. É Deus. Ele está chacoalhando a sua árvore. Então pare, mulher de Deus, de querer ficar acudindo as folhas para elas não caírem. Pare. Deus está sacudindo. Se é Ele que está sacudindo, Ele vai fazer cair as folhas abaláveis, para que permaneça na sua árvore apenas o inabalável. Apenas o inabalável. Deixa Deus chacoalhar. Está chacoalhando, está doendo. O poço está tremendo, o poço está tremendo. Está doendo, Senhor. Está difícil, Senhor. Chora, vai para os pés do Senhor mesmo. E deixa Ele tirar a areia, porque Ele está cavando esse poço, mulher de Deus. Ele está cavando e eu sinto o cheiro de águas. Eu sinto o cheiro de águas. A Bíblia diz que até a árvore cortada ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Pode, Senhor, pode mexer na estrutura, mas me dá forças. Me dá força para não sair do prumo. Me dá força para entender que o Senhor é Deus. E me dá força para entender o propósito. Porque eu vou ter esse encontro num nível mais profundo. Porque o Espírito de Deus está nessa água das fontes inferiores. E quando essas águas brotarem, quando essas águas chegarem, eu vou brotar. E a terra, que era sem forma e vazia, surgiu através da água, pelo Espírito que pairava sobre as águas, pela palavra de Deus. E hoje eu e você, às vezes estamos sem forma e vazias. Mas agora, Jesus está chacoalhando a minha e a sua estrutura. Jesus está chacoalhando o seu esposo. Jesus está chacoalhando os seus filhos. Jesus está chacoalhando a sua vida financeira. Jesus está chacoalhando, às vezes, até a sua saúde. Deixa Deus chacoalhar. Porque quem fere a terra tem propósito de descobrir o poço artesiano que existe dentro de você. Tem propósito em fazer brotar rios de águas vivas, porque aquele que crê em mim, águas vivas fluirão do seu interior. Águas vivas fluirão. Eu sinto o cheiro de águas. Eu sinto o cheiro de águas. Eu sinto o cheiro de águas. E essas águas vão brotar. Essas águas vão brotar na minha e na sua vida. E agora sim, nós vamos ter forma e vamos ser cheios. Antes éramos como os céus e a terra, sem forma e vazio. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E agora, eu sinto cheiros de águas aqui na igreja. Eu sinto cheiro de água brotando. Eu sinto cheiro de águas e o Espírito Santo de Deus vindo de encontro à minha vida e à sua vida. Eu sinto o Espírito Santo de Deus brotando em nós e trazendo forma de mulheres simples numa vida pós-moderna, mas mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, mulheres que transbordam da glória de Deus. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. E eu queria chamar a banda aqui nesta hora. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Nós de sem forma e vazias, vamos sair daqui entendendo que o Senhor nos dará forma. O Senhor nos dará forma. Comece a orar onde você está. Fala, Senhor, pode sacudir as estruturas mesmo. Pode furar o poço. Pode esburacar o poço. Pode esburacar esse poço, Espírito Santo de Deus. Porque eu quero esse encontro real com o Espírito Santo. E o Senhor vai te mostrar que a presença dEle é real. A presença dEle é real. E eu falei para Jesus,
Jesus, o Senhor dando, o Senhor é bom. O Senhor não dando, o Senhor também é muito bom. E eu nunca negarei o meu Senhor. Eu amarei o Senhor todos os dias da minha vida. Eu incrustarei no coração dos meus filhos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai jorrar. O Espírito Santo vai jorrar. E eu queria, nós temos alguns minutos, 5 minutos. E eu queria te convidar, enquanto o louvor vai ministrar, para você que sente as suas estruturas sendo abaladas, e você precisa entender de Deus esse renovo, e você quer de Deus uma nova forma. Você não quer ficar como a terra, sem forma e vazia no início, mas você quer ficar como hoje, criação de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, com forma e plenitude.